Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série de estudos sobre cosmovisão cristã. E nessa oportunidade nós vamos falar sobre a dicotomia entre o sagrado e o secular. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos então aprofundar um pouquinho mais este assunto. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13 até o versículo 16, o Senhor Jesus fala aos seus seguidores: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A compartimentação da vida cristã entre sagrado e secular, ou sagrado e profano, tem se tornado um equívoco, e esse equívoco tem prejudicado muito a vida cristã de muitas pessoas e impactado no testemunho da própria igreja local. Isso porque, quando nós somos chamados por Cristo, nós somos chamados para viver o Evangelho na sua integralidade. Ou seja, o Evangelho deve ser vivenciado em todas as áreas e dimensões da nossa vida. Isso é chamado por Francis Schaeffer de viver a verdadeira espiritualidade. Então, diante disso, nós somos desafiados a compreender de que maneira é possível viver o Evangelho na sua integralidade e não viver o Evangelho de modo duplo. Ou seja, na igreja ou na esfera privada, eu vivo o Evangelho, enquanto que muitas vezes na esfera pública, no trabalho, na universidade, na escola, onde quer que esteja, eu vivo então um outro tipo, um outro estilo de vida. Na minha vida particular, eu vivo o Evangelho, enquanto na vida pública eu deixo de viver as virtudes do reino de Deus. Isso se chama viver uma vida dupla. Nós não somos cristãos para viver essa duplicidade. Nós somos cristãos para viver integralmente as virtudes do reino de Deus. E esse, evidentemente, é um dos grandes desafios. Por quê? Pelo fato de que aquilo que ocorre à nossa volta, em sua maioria, ou na maioria do tempo, ou na maioria das vezes, são contrários àquilo que são ensinados pelas Escrituras Sagradas. Então nós precisamos romper essa dualidade e vivenciar as virtudes do reino em todos os aspectos da nossa vida. A ideia de dicotomia entre sagrado e profano, ou sagrado e secular, está muito bem trabalhada em um dos livros do Mircea Eliade, denominado O Sagrado e o Profano, a essência das religiões, onde ele entende que sagrado é todo aquele espaço, objeto ou símbolo que tem um significado especial para uma pessoa ou para um grupo de pessoas. E isso estaria, então, restrito principalmente à esfera religiosa, enquanto que o profano ou secular é tudo aquilo que não é sagrado. E é interessante porque ele entende que o profano é tudo ou toda a vida comum do dia a dia, os fatos e atos da rotina. Então, no entendimento de Eliade, o que ocorre é que o sagrado é vivenciado em momentos da vida do indivíduo, ou seja, é a exceção, é a parte e não o todo. E essa distinção, portanto, ela é problemática para a cosmovisão cristã. Porque se nós falamos
de uma cosmovisão cristã, nós estamos falando de uma maneira de enxergar o mundo e não apenas enxergar momentos. Ou seja, a cosmovisão cristã, ela não é compartimentada. A cosmovisão cristã, ela é integrada à rotina do nosso dia a dia. Portanto, quando nós falamos em sagrado e profano ou em sagrado e secular na esfera cristã, nós estamos falando daquele tipo de cristianismo que é vivenciado em momentos específicos e se tornam a exceção da nossa vida. São aqueles momentos que tiramos de louvor na igreja, o momento que nós tiramos de ouvir uma pregação, o momento que nós tiramos para passar um tempo adorando a Deus. Então esse seria o momento, o sagrado na vida do cristão. Enquanto que as demais atividades e a sua rotina do dia a dia seria então a vida comum, a vida profana, a vida secular. Quando nós olhamos então para o que as Escrituras nos ensinam, elas nos ensinam que nós devemos ser sal e luz, ou seja, viver o Evangelho de Cristo em todos os momentos e em todas as esferas da nossa vida. Portanto, o sagrado na vida do cristão não é a exceção, como aponta Mircea Eliade. Não, o sagrado na vida do cristão é o todo, é o dia a dia, é a regra. Então o cristão é chamado para viver o sagrado em todos os momentos da sua vida. Quando nós falamos de dicotomia, nós precisamos compreender que a dicotomia é um caminho muito perigoso para o relativismo moral. A palavra, o conceito de dicotomia, tem sua origem na palavra grega dicotomia, que aponta para o significado de dividir em dois, de cortar ao meio. E quando nós analisamos a etimologia da palavra, a gente pode perceber claramente que a dicotomia, ela aponta para uma vida parcial, para duas coisas separadas, distintas, em uma mesma pessoa. Isso significa dizer que quando o cristão vive uma vida dicotômica, uma vida dupla, ele tem um comportamento diferente quando está na igreja ou no espaço religioso e um outro comportamento quando ele está em outro espaço. Então, essa dicotomia sagrado e secular, ela aponta para a separação, para a divisão das duas esferas da vida, ou seja, a vida espiritual e a vida não espiritual, a vida secular, entre o sagrado e o profano, entre o momento em que eu vivo para o reino de Deus e o momento em que eu sirvo o reino deste mundo. Essa compartimentação da vida entre sagrado e secular faz com que muitas vezes o cristão acabe assumindo diferentes identidades, ou seja, uma dupla identidade. Enquanto está na igreja ou enquanto está no espaço religioso, ele se comporta como um cristão, como alguém que ama a Deus, como alguém que ama a Cristo. E ele até vive o reino de Deus dentro da igreja. Agora, quando ele está fora da igreja, no espaço comum, na rotina do seu dia a dia, ele acaba assumindo uma outra identidade que muitas vezes é oposta à identidade de um cristão e que revela essa duplicidade de comportamento, essa duplicidade, essa maneira diversa de ver o mundo e de vivenciar nele. Então, quando nós falamos de cosmovisão cristã, nós estamos falando de uma única maneira, de uma única forma que o ser humano tem de enxergar o mundo, de agir no mundo. Então, a cosmovisão cristã é uma vida unificada, é uma unidade de comportamento. Você não pode viver uma cosmovisão cristã compartimentada, porque a cosmovisão cristã ela é unificada,
Ou seja, a partir do momento que você vive de acordo com uma cosmovisão cristã, com as crenças e os valores do reino de Deus, independentemente de onde o cristão esteja, ele irá vivenciar essas crenças e esses valores espirituais do reino de Deus. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15 até o 17, quando Jesus faz a oração pelos seus discípulos, ele pede ao Pai dizendo: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Não há como negar o fato de que nós cristãos somos com frequência tentados a assumir atitudes dualistas na nossa vida. Seja no nosso trabalho, seja nos nossos estudos, seja no nosso dia a dia, infelizmente, em alguns momentos, os valores morais e espirituais que nós aprendemos a partir das Escrituras e que devemos vivenciá-los no nosso dia a dia, entram em colisão com os valores da nossa cultura odierna. E isso é um grande desafio, porque é possível que haja situações na nossa vida em que nós possamos até ser prejudicados em detrimento da nossa cosmovisão cristã, ou seja, dessa identidade que nós assumimos como cristãos. Isso pode ocorrer em algumas situações quando cristãos, por não negarem a sua fé, por não negarem a sua cosmovisão, por vivenciarem as crenças cristãs, podem muitas vezes sofrer o fato de não serem promovidos para uma determinada função em uma empresa, por exemplo. Nós vamos ver um exemplo claro de cosmovisão bíblica, ou seja, de vida comprometida com o reino, na pessoa de Daniel, quando houve um decreto pelo rei da Babilônia, instituindo que não se fizessem orações por um determinado tempo a outros deuses que não fossem uma devoção completa ao rei da Babilônia. Diante dessa proibição, nós vemos uma atitude de Daniel que a gente pode considerar uma atitude de desobediência civil para vivenciar, para seguir os mandamentos de Deus. E Daniel, ele não interrompe os seus devocionais que frequentemente ele fazia, porque a Bíblia registra que ele abria as janelas da sua casa em direção a Jerusalém e ele fazia suas orações 3 vezes ao dia. E Daniel, mesmo diante de uma lei, de um decreto, ele continuou fazendo as suas orações. Ou seja, quando nós falamos em viver a cosmovisão cristã, haverá circunstâncias, haverá momentos em nossa vida, haverá situações em nossa vida que as nossas crenças e os nossos valores irão se chocar com a cultura e, inclusive, muitas vezes com a própria lei ou com leis que atentam contra os nossos valores e as nossas crenças. E isso vai exigir de nós posicionamentos firmes, determinados, para que nós possamos viver o Evangelho, viver a cosmovisão cristã, a cosmovisão bíblica em nosso dia a dia. Então veja que, infelizmente, nós teremos situações em nossa vida diária que irão se chocar contra os valores espirituais e nós não poderemos abrir mão daquilo que nós acreditamos ser verdadeiro. Então, em muitos casos, há cristãos que são cobrados para deixar a sua religiosidade em casa, e restringi-las aos dias de culto, ao sábado, ao domingo, e durante o tempo que passam na igreja e lá no seu trabalho, eles devem despir-se, portanto, da sua cosmovisão e assumir uma identidade que muitas vezes contraria a palavra de Deus.
Para compreendermos melhor essa questão da dicotomia entre sagrado e secular, é importante nós olharmos para uma outra forma de dicotomia que é entre o fato e o valor. Francis Schaeffer, ele divide essa dicotomia no que ele chama de andar de cima e andar de baixo. No andar de cima, o mundo dividiu, né, entre aquilo que é valor e aquilo que é fato. O valor é subjetivo, o fato é objetivo. O valor ele é restrito a grupos específicos, à esfera religiosa, à esfera privada, enquanto os fatos eles são objetivos e aplicáveis de maneira universal. Então, o fato diria respeito à verdade publicamente verificável, ou seja, o fato seria o conhecimento objetivo, científico, empiricamente válido em termos lógicos, racionalmente aceitos e explicados pela razão, enquanto que os valores estariam relacionados aos significados socialmente construídos pelos homens, ou seja, eles não são objetivos, eles são subjetivos, eles não possuem uma verdade lógica do mesmo modo que os fatos, eles não possuem validade universal da mesma maneira que os fatos. Nesse sentido, os valores eles estariam na esfera sagrada, enquanto que os fatos eles estariam na esfera secular. E a sociedade, ela chama-nos para viver os fatos em nosso dia a dia, na rotina do nosso dia a dia, no nosso trabalho, na esfera acadêmica, enquanto que os valores devem ser vivenciados na esfera privada ou no espaço religioso. Essa dicotomização, essa compartimentação entre fato e valor, ele é problemático porque o cristão ele deveria então no seu dia a dia despir-se dos seus valores morais cristãos e assumir um posicionamento neutro ou até mesmo um posicionamento cultural de acordo com os fatos do dia a dia. Na modernidade, essa dicotomia ela foi completamente separada com a finalidade de impedir, por exemplo, que os fatos e os valores pudessem ter alguma relação mais profunda. Em síntese, os fatos, eles, por serem constatações objetivas, eles podem então tornar-se leis ou princípios universalmente válidos, enquanto os valores, por serem meras impressões subjetivas, religiosas, particularistas sobre as coisas, sobre o mundo, eles deveriam, portanto, ficar restrito aos contextos religiosos, particulares e privados, e desse modo os fatos eles não são relativizados, enquanto que os valores são relativizados e, portanto, não podem ser aplicáveis à esfera pública de razões. Então, diante disso, diante desse fato, qualquer afirmação de natureza religiosa, ela não possui uma validade universal. Então, por exemplo, quando eu falo o que está escrito em 1 Coríntios 15, 3 e 4, que Paulo diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras, ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras, isso, de acordo com essa dicotomia fato e valor, sagrado e secular, seria apenas uma verdade religiosa aplicável à esfera da vida religiosa do cristão. Portanto, ela não teria validade universal alguma. Ela é uma verdade enquanto verdade religiosa. Ou seja, no compartimento dos valores, essa verdade bíblica ela é verdadeira enquanto valor. Agora, enquanto fato objetivo, ela é apenas uma crença. E a crença ela pode ser verdadeira ou falsa. Vai depender de como é possível
comprová-la. Então, essa dicotomização entre fato e valor, entre aquilo que é verdade objetiva e aquilo que é apenas uma ideia da razão ou uma crença subjetiva, infelizmente, tem impelido muitos cristãos a viver uma dupla identidade. Enquanto está na igreja ou muitas vezes em sua casa, ele vive a vida cristã e ele crê na palavra de Deus. Agora, em sua vida diária, seja por atos ou palavras, muitas vezes ele acaba aderindo aos fatos reconhecidos culturalmente como válidos para não se achar muitas vezes como o patinho feio da história ou um peixe fora d'água. Quando nós analisamos a questão da fé cristã, da cosmovisão, a partir desse olhar dicotomizado entre sagrado e secular, entre fato e valor, nós vamos nos deparar com um outro problema que se trata dos valores absolutos ou os valores relativos. A sociedade odierna considera que a moralidade cristã ou os valores cristãos são meramente valores relativos, ou seja, eles possuem um valor para um determinado grupo, mas esses valores não possuem, portanto, validade universal ou validade absoluta. Então, os defensores da dicotomia fato e valor, eles vão negar a existência de valores absolutos, né? Porque entende que os valores são tanto relativos quanto relativizáveis, ou seja, em si eles são relativos e em sua aplicação eles são relativizados. Então, o termo absoluto, do latim absolutum, ele compreende o que é em si mesmo e por si mesmo. Quando nós falamos de valores absolutos, nós estamos falando de valores que são objetivos, ou seja, possuem um valor em si mesmo. Não é um significado que nós damos àquele valor. Ou seja, ele possui por si mesmo um valor absoluto. Quando nós olhamos, por exemplo, para o campo da ética em relação aos valores, nós devemos compreender que os valores usualmente são concebidos como externos ao homem, impostos ao homem por uma força superior ou pessoa, como Deus. O homem não é o criador da ética, mas está sob uma lei ética instituída por poderes externos superior a Deus. Então, existem os valores morais que a própria sociedade criou para coexistir, e isso nós encontramos, por exemplo, nos que fazem uma defesa da sociobiologia ou da psicologia evolutiva, que o ser humano criou valores, princípios, criou a moralidade como uma forma de sobreviver em sociedade, mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós entendemos que os valores morais cristãos, eles são absolutos no sentido de que o próprio Deus os estabeleceu. E se o próprio Deus estabeleceu valores, devemos entender que esses valores são absolutos porque Deus é absoluto. Ou seja, Deus é em si mesmo e por si mesmo. Deus não depende de nada para a sua existência. E, portanto, o fato de Deus ser absoluto, somente dele é que podem emanar os valores absolutos que independem das circunstâncias, do espaço geográfico, do tempo histórico, das condições políticas e econômicas, da cultura e por aí vai. Nesse sentido, a verdade, que é um valor que é relativizado com muita frequência, porque alguns dizem, não, isso é verdade para você, ou depende da sua perspectiva, depende do seu modo de ver. No entanto, no interior da cosmovisão cristã, a verdade é entendida como um conceito absoluto, ou seja,
Nós, como cristãos, entendemos que existem fatos, existem princípios, existem coisas que são verdadeiras por si mesmas, ou seja, são verdadeiras independentemente do tempo, independentemente da cultura, independentemente dos valores, dos lugares. A verdade, ela independe das circunstâncias, ela é verdadeira em si mesma. Os naturalistas, por exemplo, entendem a verdade a partir de uma outra perspectiva, porque eles negam a existência de uma verdade absoluta e universalizável, né, a menos que sejam verdades ou pressupostos cientificamente válidos, ou seja, logicamente provados, ou seja, empiricamente testados e provados, né? Então, para eles, a única verdade seria o conhecimento científico, porque o conhecimento científico é resultado da aplicação de regras precisas, exatas, passíveis de verificação e, portanto, o conhecimento científico seria a única verdade universalizável. Qual foi o impacto dessa dicotomização entre sagrado e secular, entre fato e valor, para a vida cristã, para o cristianismo em si? O principal impacto foi o fato de que os cristãos vieram, ao longo do tempo, perdendo a sua influência na esfera pública. Ou seja, o debate público ele ficou restrito a acadêmicos, a intelectuais ou a pessoas que não professam nenhum tipo de religião ou, às vezes, uma religião que difere da religião cristã. Por esse motivo é que Nancy Pearcey ela diz que nós precisamos recuperar o nosso lugar na mesa. Mas como fazer isso? Ela diz, para recuperar um lugar à mesa do debate público, os cristãos têm de encontrar um meio de vencer a dicotomia entre o público e o particular, o fato e o valor, o secular e o sagrado. Precisamos libertar o evangelho de seu cativeiro cultural e restabelecê-lo ao status de verdade pública. O que nós devemos entender como cristãos é o fato de que o cristianismo, o cristão em si, ele possui uma relevância pública e isso não pode ser ignorado por aqueles que professam a fé cristã. Nós, como cristãos, devemos assumir o nosso lugar na esfera pública, ou seja, assentar à mesa e discutir as questões sociais a partir de uma cosmovisão cristã. Olhar para aquilo que acontece em nossa sociedade e oferecer respostas, e respostas também logicamente válidas e racionalmente válidas, mas a partir de uma cosmovisão cristã. Quando nós restringimos o cristianismo apenas a uma verdade religiosa, é o mesmo que aprisioná-los. Impedir que o evangelho seja um agente de transformação em um mundo caído e distante de Deus. Quando nós restringimos o cristianismo apenas a uma verdade religiosa, a sociedade está perdendo muito com isso. Porque os cristãos, ao longo da história, fizeram diferença quando se assentaram na mesa e discutiram problemas reais a partir de uma cosmovisão cristã. Vamos olhar o exemplo na Inglaterra de William Wilberforce, que foi um estadista inglês e que teve um papel muito grande no processo de luta contra o tráfico de escravos da África, do continente africano, em navios ingleses para a América do Norte e para a América do Sul. Ou seja, William Wilberforce, ele sentou à mesa do debate público como um cristão e ele lutou de forma veemente contra aquilo que ele considerava anticristão, que era a escravidão. Então, diante disso, a igreja ela deve se preocupar em cuidar da mente e do coração dos cristãos para que estes vão ao mundo como representantes de Cristo, vivenciando o evangelho
em todas as esferas da sociedade. Então, olha só, não é pecado os cristãos ocuparem importantes cargos públicos ou em grandes corporações privadas. Pelo contrário, isso deve ser cuidadosamente orientado e incentivado pelos líderes cristãos. Não podemos deixar que as mesas nas quais são decididos os rumos da nossa sociedade, educação, política, cultura e economia sejam ocupados apenas por pessoas com uma cosmovisão naturalista ou qualquer outra. Ou seja, nós precisamos, como cristãos, assumir o nosso lugar na mesa, na esfera pública e viver uma cosmovisão cristã abrangente, viver os nossos valores de maneira integral no nosso dia a dia, aonde quer que nós estejamos. Isso estaria de acordo com aquilo que Jesus fala sobre ser sal e ser luz. E Tasker, ele fala uma coisa muito interessante sobre ser sal da terra e luz do mundo. Como sal, ele diz assim, ó, a mais evidente característica do sal é que ele é essencialmente diferente do meio em que é posto. Seu poder está precisamente nesta diferença. O cristão é tão diferente dos outros homens como o sal num prato difere do alimento em que é colocado. Além disto, outra função primária do sal é preservar, deter a decomposição, agir como antisséptico, de modo que os germes latentes, por exemplo, na carne, possam ser neutralizados ao contato com eles. O sal, portanto, é um exemplo claro de que o cristão não pode viver uma vida dupla, mas deve vivenciar uma espiritualidade integral de acordo com as Sagradas Escrituras. Quando Jesus fala em Mateus 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus, ele está apontando para a necessidade de nós resplandecermos a nossa luz aonde nós estivermos. E a luz na escuridão, ela aponta para uma saída, para uma solução, para um escape. Os homens procuram iluminar os ambientes para enxergar melhor, para compreender o contexto, para ver quais são os obstáculos que tem diante de si. Nós vivemos num tempo onde nossa sociedade apresenta muitos desafios. E nós não podemos ser luz apenas embaixo da mesa, ser luz apenas dentro da igreja. Nós precisamos ser luz no nosso dia a dia, na nossa rotina diária. Nós precisamos ser luz lá no nosso trabalho, nós precisamos ser luz na nossa casa, nós precisamos ser luz em todos os lugares. Por quê? Porque o mundo, ele precisa da luz de Cristo brilhando em nossa vida. E o mundo ele é mais impactado pelo nosso exemplo do que pelas nossas palavras. Então aquilo que nós fizemos como cristãos deve se seguir daquilo que nós falamos como cristãos. Então vale ressaltar que o ponto aqui não se trata da realização de obras para a salvação, mas de obras que glorifiquem a Deus. Nossas obras não devem visar uma promoção pessoal, muito pelo contrário. Aquilo que nós fizemos no mundo, aquilo que nós vivemos no mundo, devem visar a glória de Deus. Então, quando nós vivenciamos o cristianismo, nós não precisamos forçar ninguém a abraçar o Evangelho. Porque se a luz de Cristo ela estiver sendo manifestada em nossos atos diários, naquilo que nós fizemos, seja como cidadãos, seja como profissionais, seja como pais, seja como mães, seja em qualquer atividade que nós fizermos, se essa luz de Cristo estiver brilhando ali, essa luz ela vai adiante de nós para preparar os ouvidos
e o coração dos nossos ouvintes e atraí-los para o Senhor Jesus. Porque lá em Zacarias, capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Ou seja, as coisas elas irão acontecer se o Espírito de Deus estiver agindo em nós e através de nós. Agora, entenda uma coisa, para finalizar, essa ação do Espírito Santo não deve ficar restrita aos momentos em que nós tiramos para cultuar ao Senhor. Não, essa ação do Espírito Santo em nossa vida e através de nós, ela deve ser integralmente em todos os momentos da nossa vida e em todas as esferas da nossa existência. O cristão não pode jamais viver uma vida dupla. Não, ele tem uma única identidade. A nossa identidade é segundo Cristo. E é segundo essa identidade que nós devemos viver o nosso dia a dia. Um forte abraço. Que Deus te abençoe.